São 9h43. A gente vai falar agora a respeito de um assunto aqui que interessa muito os capixabas, até mesmo para o acompanhamento do que acontece nos órgãos públicos aqui do estado. A gente vai falar a respeito do Conselho Estadual de Ética Pública aqui do Espírito Santo, e para falar a respeito do trabalho do Conselho, quais foram os trabalhos já desenvolvidos este ano, eu vou conversar agora com o Jovacir Peter Filho, ele que é presidente do Conselho Estadual de Ética Pública aqui do estado. Jovacir, muito obrigada em atender a Rádio Band News. Tudo bem, Letícia? Bom dia. Bom dia, querido. Jovacir, vamos explicar primeiro para os nossos ouvintes qual é a função do Conselho de Ética aqui do estado. Bem, bom dia a todos que estão nos acompanhando, bom dia ao Cacá também que nos acompanha. O papel do Conselho de Ética é muito mais de sensibilização, visando a modulação de comportamentos em prol da transparência, da eficiência e de um agir propriamente ético e íntegro. Então, dentre as funções institucionais de um Conselho de Ética, cujo parâmetro normativo é sempre um código de ética, está esse papel de prevenir conflitos, ou seja, prevenir ações que tenham como pano de fundo violações na perspectiva ética. E como é que ocorre essa prevenção? Eu não tinha muito essa noção, não. Para mim, eu achava que o Conselho ele fosse mais utilizado como um local onde as pessoas, ou para qual as pessoas poderiam recorrer em casos de rompimento dessa ética. A gente vai falar a respeito disso depois, mas essa prevenção, Jovacir, como é que funciona, hein? Cacá, é interessantíssimo esse ponto que você levanta, porque essa dúvida talvez seja a dúvida mais comum que nós enfrentamos, que é a confusão do papel do Conselho com o papel de uma corregedoria. Certo. Os próprios servidores, não só do Estado, mas também de várias entidades públicas, eu tive a oportunidade recentemente de participar de um treinamento em Brasília, onde se tem um trabalho no âmbito federal muito bem feito e já desenvolvido há muitos anos, que há uma dúvida nesse sentido. Então, o papel de um Conselho de Ética não é um papel de sobreposição administrativa, porque o papel de um conselho não tem que ser focado na sanção, mas pelo contrário ele tem que ser focado na prevenção. Aí você perguntou, como que nós trabalhamos a prevenção? Por meio da sensibilização. Então, por meio de curso, por meio de treinamento, por meio de visita técnica. É claro que nós estamos ainda num processo de consolidação de trabalho aqui no Espírito Santo. Eu tive essa experiência de poder dialogar com vários atores do sistema federal de ética pública em Brasília, e o Estado do Espírito Santo é um estado que, sob o ponto de vista estadual, tem feito um trabalho pioneiro no Brasil. Por quê? Porque Espírito Santo, Mato Grosso e a Prefeitura de Fortaleza, saindo da esfera federal, são aqueles que estão com um trabalho mais robusto, mais desenvolvido. Mas por que, Jovacir? Não ficou claro para mim o seguinte: está mais robusto, está mais desenvolvido, mas são as ações, a estrutura, o que faz com que o Conselho local se destaque no Senado Nacional? Em primeiro lugar, a simples existência do Conselho. A maioria dos estados sequer possui um Conselho estadual de ética pública. Você tem formalmente a previsão do órgão, mas funcionalmente os órgãos não existem. Eles são inoperantes. Então hoje nós temos um conselho que é um conselho formado de 6 membros. Atualmente nós temos 5 integrantes, porque tivemos o falecimento de um dos integrantes recentemente, que foi o pastor Oliveira. Ele fazia parte, eu sabia. Fazia parte do conselho. O conselho hoje é formado, eu sou o presidente do conselho, que tem ali uma função administrativa no órgão. Certo. Formado por professores de direito, por filósofos, por membros de órgão de controle externo, e também por representação religiosa. Então é um conselho que tem uma feição muito plural. E quando você colocava quais são as evidências que colocam o nosso conselho dentro desse cenário de vanguarda? Primeiro a simples existência, mas também as ações que têm sido feitas. Ações que saem do conselho. Então, eu tenho tido a oportunidade, assim como os demais conselheiros, de participar de eventos, de palestras, de promoção e sensibilização propriamente da ética pública. Inclusive esse canal nosso é um veículo importantíssimo para que a sociedade capixaba, não só os servidores públicos do Estado, tenham essa percepção de um órgão que mira esse alinhamento ético dentro do Estado. Ok. Jovacir, como é que isso se dá? Quer dizer, você está falando de palestras, essas palestras, elas abordam o quê? Como é que isso funciona em relação ao funcionalismo público? O primeiro ponto
sempre que nós vamos fazer um trabalho de sensibilização, é a gente poder situar o que é a ética pública. Certo. Então é um ponto de vista conceitual, Cacá, porque, em primeiro lugar, você tem uma discussão muito grande da diferença de ética e moral. E isso, do ponto de vista prático, mais atrapalha do que ajuda. Porque a própria literatura, no que diz respeito ao conteúdo da ética, ela não é tão acertada em fazer essa diferenciação. Mas a gente pode entender a ética como uma exteriorização daqueles princípios institucionais que são colocados por cada ente público, já que nós estamos falando de ética pública. Então, princípio da transparência, princípio da eficiência, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade. Então, a ética diz respeito a como nós podemos pegar esses valores institucionais e aplicar no nosso dia a dia de trabalho. Certo. A gente está conversando aqui com o Juvacir Peter Filho, que é presidente do Conselho Estadual de Ética Pública. Letícia? Juvacir, a gente tem situações também onde o Conselho ele é acionado para acompanhar situações dos servidores públicos aqui do Estado, né? Vocês, esse ano, já teve alguma, vamos dizer assim, alguma abertura de procedimento interno de vocês? Já, a gente tem reuniões mensais, que são chamadas de reuniões ordinárias, onde nessas reuniões nós recebemos demandas e essa provocação que o Cacau fez é muito importante, porque a maioria das demandas que nós recebemos são demandas de pessoas, de cidadãos e de servidores que confundem o Conselho com, por exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado. Certo. Como se fosse o papel do Conselho aplicar sanções administrativas como demissão, como suspensão do serviço público. E só para as pessoas terem uma ideia, não é o papel do Conselho essa perspectiva sancionatória, tanto assim que a sanção mais grave que é aplicada por um conselho de ética é a sanção de censura. Certo. Porque não é esse o objetivo. Ok. Agora, Juvacir, internamente, a gente está falando das ações de vocês em relação aos servidores públicos. Agora, entre seus pares, como é que funciona isso? Imagino que tem algum trabalho também que seja feito em relação aos outros secretários, às outras pessoas que compõem o governo numa estrutura um pouco maior, não? Existe, Cacá. Agora, é importante a gente situar que toda essa discussão ética que nós estamos tendo no Brasil e que felizmente tem ganhado evidência, é algo muito recente. Certo. E quando a gente fala de um discurso ético, a gente está falando de autoapropriação. Se nós ligarmos esse conceito de ética a um conceito de coação, a gente sai da ética e vai para a sanção. E, portanto, a gente precisa efetivamente construir uma cultura ética. Quando a gente olha para os altos escalões de governo, e não só no Estado do Espírito Santo, como em qualquer ente público, a gente precisa introjetar, sob o ponto de vista cultural e sob o ponto de vista da sensibilização, que esse discurso é um discurso necessário sob o ponto de vista da transparência da gestão e da eficiência da gestão. Porque quando a gente consegue gerar valores sob o ponto de vista ético para uma determinada entidade pública, e aqui especificamente sob o ponto de vista estadual, esses valores eles acabam não só permeando a própria entidade pública, como eles também transbordam para a iniciativa privada. Você gera um ciclo virtuoso, diferentemente do ciclo vicioso que muitas vezes a ausência de ética produz. Eu te perguntei a respeito desse trabalho, digamos, mais horizontal, né, do Conselho, porque nós temos informações também a respeito de um bom nível praticado pela administração estadual em relação à transparência, à divulgação de dados, o que imagino esteja relacionado também a uma questão de ética, né? Sem dúvida. A Seconte, que é uma secretaria que tem entre as funções institucionais esse papel de trabalhar a transparência, a lisura dos dados, tem feito também um trabalho de reconhecimento nacional. E aí, quando a gente fala de ética, a gente fala não só da transparência da conduta, mas também da forma como essa conduta vai ser exteriorizada. Então, um comportamento ético, ele é mais do que um comportamento que é alinhado por normas legais. Ele tem que ser um comportamento que tem um alinhamento do ponto de vista da conduta, propriamente dita. Até porque, Juvacir, a ética é algo, é uma atitude que a pessoa tem de tomar, ela perante ela mesma, né? Não é algo para ser exposto, não é algo para ser divulgado, é uma ação. A ética, ela se concretiza mesmo quando você está sozinho, quando você tem que tomar uma decisão a respeito de um assunto, mas é você com você mesmo, não é isso? Exatamente. Aí você
traz uma questão importantíssima para a gente poder dialogar, que é o seguinte: nesse curso que eu tive a experiência de participar, tem um dado da Escola Nacional de Administração Pública, que é a ENAP, que é um órgão que consegue associar vários dados nacionais, de que um processo administrativo disciplinar que tem uma feição sancionatória, ele hoje custa em média para o ente público em torno de R$150 mil. Estou falando de um processo administrativo disciplinar. E nós ainda estamos muito ligados na administração pública com essa perspectiva sancionatória. Quando a gente pensa em sancionamento, a gente está pensando em alguma coisa que já aconteceu, um dano já acontecido. Nós precisamos trabalhar no Brasil a prevenção desse dano. E a prevenção desse dano parte muito disso que você falou, de uma conduta que é avaliada primeiramente pelo próprio servidor, antes mesmo dela ganhar o mundo real. Ou seja, uma autorreflexão. E isso precisa ser objeto de muita sensibilização, Cacá. A gente precisa conquistar as pessoas por meio do discurso. E é esse discurso que ele vai, por meio de uma semente, começar a frutificar. Ok, muito obrigado. Nós conversamos aqui com o Jovassi Petre Filho, presidente do Conselho Estadual de Ética Pública. Muito obrigado, Jovassi. Bom dia. Agradeço o espaço, Cacá. Bom dia a todos. Bom dia, Letícia. Bom dia, Jovassi. Muito obrigada também por atender a Rádio Band News.